Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar para vocês adaptações de livros para séries, para filmes que deram certo. Então, hoje, acho que a gente vai trazer uma listinha um pouco mais comprida e algumas menções honrosas, porque a gente não vai poder falar de cada um em específico, a gente vai falar mais sucinto, assim. E vamos começar pelo clássico Harry Potter. Que, gente, assim, deu certo, né? Os filmes deram muito certo, eles colocaram muitos elementos que deram certo, eles foram fiéis às idades dos personagens, aos acontecimentos dos personagens, a características físicas do próprio livro, assim, tipo, parecia que quando eu assisti, eu tava vendo ali o Harry, o Ron e a Hermione, com aquele cabelão todo que ela tinha, assim, o Dumbledore, que é aquela coisa meio esquisita que a gente gosta de assistir, e eu acho que foi uma adaptação que deu muito certo. Eu gosto, um dos meus principais pontos de gostar da adaptação do Harry Potter é o respeito às idades dos personagens. Eu acho que eles não tentaram colocar personagens adultos para interpretarem crianças, foram crianças e a gente acompanhou o crescimento deles como personagens, que é o que acontece nos livros do Harry Potter. A única coisa que eu particularmente acho engraçado foi quando houve a troca de ator do Dumbledore, que o Dumbledore deixou de ser aquela pessoa zen, good vibes e virou malucão, né? Eu particularmente gosto das duas interpretações, então tudo certo. Harry, você colocou o seu nome no cálice de fogo. Que disse Dumbledore calmamente. Harry Potter, você... Eu protesto! Harry! Eu protesto! Harry, você colocou seu nome no cálice de fogo? Não, senhor. Pediu um aluno mais velho para colocar? Não, senhor. Tem certeza absoluta? Eu adoro. Então, segundo, na verdade, saga, né? Nós colocamos a saga dos Jogos Vorazes. Eu particularmente acho que a adaptação deu super certo. Eu adorei as nuances novas e também como a gente conseguiu ver a capital muito mais com os filmes do que só tu imaginar nos livros. Eu acho que ficou sensacional. Particularmente gosto muito. Sim, quando eu li os livros, eu pensei que, tipo, fazer toda aquela caracterização, tipo, de todos os personagens da própria capital, eu achei que isso ia, tipo, não ia jamais acontecer, assim, porque eram coisas muito diferentes, muito frufruzão, e eles fizeram de um jeito que foi, assim, ó, perfeito. Terceiro item da nossa lista, ainda continuando com as sagas, Anne de Green Gables. Oh, meu Deus! Quem já leu e quem já assistiu, os dois, no caso, né, sabe que assistir a série Anne da Netflix é praticamente ler o livro. Claro que as 3 primeiras temporadas é basicamente o primeiro livro só do Anne de Green Gables. Então, é muito extenso, assim, eles conseguiram estender o máximo possível para conseguir colocar tudo que tinha no livro ali na série. Foram 3 temporadas para um livro, que é uma coisa que não acontece. E é apaixonante, assim, completamente apaixonante. A Maria, eu acho que não leu. Vou me abster dos comentários, mas eu já ouvi falar muito bem da adaptação da série, então assine embaixo que a Isadora está falando. Vou ter um tópico que é um pouco emotivo para mim, que no caso vou falar de Senhor dos Anéis. Eu sou muito fã do universo do Senhor dos Anéis, sou muito fã do Tolkien. Já me envolvi em várias discussões envolvendo Senhor dos Anéis e Harry Potter, com meu namorado, inclusive. E para mim a adaptação os filmes do Senhor dos Anéis são filmes extensos, são filmes que não são filmes para tu entrar no universo do Senhor dos Anéis, são filmes para quem já é fã assistir, pensar assim, nossa, eles fizeram isso muito bem, ficou muito legal, ficou muito show. Eu amo as adaptações do Senhor dos Anéis, eu acho que ficou sensacional, eu acho que os personagens foram muito bem desenvolvidos ao longo dos filmes. Claro, né, que nada vai ser exatamente igual aos livros, nunca vai ser igual tu lendo os livros do Senhor dos Anéis, mas eu acho que foi uma adaptação válida e muito boa. Pela minha experiência, eu tenho um pouco de sono assistindo os filmes, mas é porque é uma pegada um pouco mais lenta, assim, que eu tenho um pouco de preguiça, mas ele é muito bem adaptado, isso eu não posso falar. E o último das nossas sagas, nós temos o famigerado Crepúsculo, que muita gente tem aí esse ódio interno, mas eu e a Maria, a gente tenta esconder o amor que a gente sente por Crepúsculo. Porque eu não escondo, eu amo, todo mundo sabe. Posso escrever eu tento esconder, eu tenho um pouco de vergonha.
Quando a gente estava conversando, a gente fez um comentário, é que assim, Crepúsculo não tinha como dar mais errado. Aí, pra qualquer lugar que fosse, seria bom, entendeu? Exato, exatamente, porque já é uma coisa que é meio ruim. E aí, quando foi para os filmes, continuou meio ruim, ou seja, foi muito bom. Assim, tirando Amanhecer, nós não queremos entrar no ponto da adaptação do bebê com a cara da Renesmee, Tá aqui a foto para vocês ficarem com medo. Mas eu acho que a adaptação dos livros, a adaptação dos personagens, a escolha dos atores, por mais que o Robert Pattinson odeie Crepúsculo, o problema é dele, ele foi um ótimo Edward, então acho que valeu super a pena. Para quem leu os livros, foi a representação, os filmes foram a representação dos livros e eu achei ótimo. Agora, vamos falar sobre, não sagas, né? Livros em específico. Então, começando com Precisamos Falar sobre Kevin. É um livro que já falamos aqui, e nós duas amamos o livro. E, assim, primeiro, escolha de atores, né? Nossa, Gente, sensacional. não teria como ser melhor. E Não. o livro ficou sensacional. Claro que, assim, muda um pouco o modo como acontece o rolê lá do Kevin, né? Inclusive, o negócio da flecha, gente, achei genial. Mas, enfim, eu gosto muito da adaptação de Precisamos Falar sobre Kevin. Acredito que foi uma adaptação que deu super certo. Por ser um livro com uma carga emocional muito grande, eles mantiveram essa tensão durante o filme todo. Tu fica ruim assistindo o filme. Não é um filme assim agradável, é um filme que quer ver. Mas é muito bom. Eu gostei muito da adaptação. Até porque o personagem conseguiu, o Kevin, o próprio Kevin, ele conseguiu manter as próprias expressões. Porque quem não sabe, para quem nunca leu Precisamos Falar sobre o Kevin, ele não é uma narrativa contínua, ele é em formato de cartas enviadas para o marido da Eva, que é a mãe do Kevin. Então é um modo de comunicação assim dela explicando qual é a problemática do Kevin, por que tudo aquilo aconteceu. E aí a gente não vê a visão de quem fez, mas tipo da mãe da pessoa que criou e conseguia ver desde pequeno. E eu acho que o problema central de tudo isso é que a gente precisa falar sobre o Kevin, mas a gente também precisa falar sobre a Eva. Se você, como eu, é uma pessoa que gosta muito de ler sobre maternidade compulsória e tem dúvidas sobre se em algum momento da sua vida você quer ser mãe, você não pode ler esse livro, porque aí você nunca mais vai querer ser mãe. Esse é o único ponto que eu deixo sobre Precisamos Falar sobre o Kevin. Se você é uma mulher que quer ler esse livro, mas tem dúvidas sobre algum dia querer ter um filho, não lê. Ele é bem denso, assim. O próximo livro da nossa lista de livros únicos, né, livros singulares, é o Código da Vinci, do Dan Brown. Gente, eu sou apaixonada pelo Dan Brown num nível que não está descrito, mesmo com toda essa treta aí que aconteceu com o Código da Vinci, né, porque o Dan Brown foi processado, porque ele basicamente pegou 2 livros e juntou e criou o Código da Vinci. Então, ele cometeu plágio, ele foi processado por isso, ele respondeu à justiça por isso. Mas, mesmo assim, eu li esses 2 livros que ele copiou, e mesmo assim, o Código da Vinci, para mim, é inexplicável, tanto o livro quanto o filme. O filme interpretou completamente tudo que o professor Landon passava, e todo o enredo, assim, parecia que eu estava vendo os personagens que eu tinha lido, sabe? Era uma coisa, assim, simplesmente única e sensacional. Eu adoro tanto o filme quanto o livro. Sim, é porque se eu continuar falando aí não vai dar, a gente vai falar demais e é melhor só continuar a lista, tá? Mas eu concordo com tudo que a Isadora falou. Próximo é que tem um livro que eu vou deixar a Isadora falar, porque a Isadora tem muito mais propriedade para falar sobre esse livro do que eu, então eu vou falar de It, a adaptação de 1990, do Stephen King. Claro que tem coisas que foram cortadas do filme, graças a Deus. Quem já leu It aí, ó, nós. Já sabe qual é a coisa que foi deixada de fora. Mas eu acho que a primeira adaptação de It, a mais antiga, que não tem mais dançarino, é perfeita. Não tiraria nada daquela adaptação, acho. Não acho que. Eu acho que tudo que foi inserido e tudo que foi retirado do filme antigo, para produzir o filme antigo do It, ficou sensacional. Gosto muito, tenho medo, me sinto desconfortável assistindo aquele filme.
Esse livro agora, que é o que de nós duas, eu tenho mais propriedade para falar, que é o A Cabana, do William P. Young. Gente, quem assistiu e não se debulhou em lágrimas é porque não tem coração. E se você... Exato. Então, assim, leia o livro e assista o filme. Não importa. Esse é um daqueles livros que não importa a ordem que você faça. Porque realmente, assim, o livro é muito, muito fiel. O filme é muito fiel ao livro. Muito. Então, tipo assim, e é um livro que foi lançado há muito tempo. E, tipo, o filme veio mais recentemente. Então, tipo, é aquela coisa que dá um pouquinho de medo de assistir. Porque tu pensa, faz tanto tempo, não sei se vai ficar a mesma coisa. Porque tem muita gente que gosta de inovar no filme e aí acaba dando merda. E esse não, ele foi completamente fiel. E é assim, ó. Assistam e leiam, apenas. Quando eu rezo, eu enxergo Deus da forma que ele aparece e acabou. É isso. Que forma? Reflita. Vou falar sobre a série, que eu esqueci de falar antes. Objetos Cortantes, baseado no livro da Gillian Flynn, que eu achei sensacional. Eu achei uma adaptação muito show, assim. Até porque, assim, a estrela da série é Amy Adams. A Amy Adams já fez algum filme ruim, alguma série ruim? Não sei, eu nunca vi nada ruim da Amy Adams. Então, ficou sensacional. É muito bom. Todos os atores da série de Objetos Cortantes... É uma série da HBO, gente. É difícil a HBO fazer uma série ruim. É possível, mas é difícil. Então, é muito... Nossa, ficou muito bom. Eu recomendo, mas eu recomendo que você leia o livro antes de ver a série. Senão vai ter spoiler e aí não vai mais ter graça ver o livro. A graça do livro é que a Gillian esfrega na sua cara como você é burro. E aí depois você vai assistir a série pensando, agora eu não sou burro, porque agora eu sei o que vai acontecer, mas aí você vai descobrir que é burro mesmo. Então. Último livro singular, O Silêncio dos Inocentes. Gente, o Hannibal, ele é uma coisa que eu não tenho como explicar. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, que foi de Batalhas Literárias, que foi Colecionador de Ossos versus Silêncio dos Inocentes. Quem quiser assistir, por favor, lá, eu vou puxar o biscoito para mim. Mas eu acho que ficou muito fiel, porque o ator para ser o Hannibal não poderia ter sido o outro. Ele foi perfeito. As cenas explícitas são incríveis, incríveis. E o enredo ficou muito bem construído. Claro que tiveram que tirar algumas coisas, né? Mas ficou muito bem construído tanto no livro quanto no filme, assim, tipo, da Clarice lá, fazendo tudo que ela tinha que fazer. E eu acho que parecia que eu estava lendo o livro enquanto eu estava ali, tipo, assistindo. As nossas 3 menções honrosas no final são um dos 3, já foi comentado aqui. A Isadora já comentou sobre o Quarto de Jack. Temos um vídeo falando sobre o Quarto de Jack. Então, o Quarto de Jack é uma adaptação de um livro sensacional. A Lista de Schindler, que quem não chorou tá errado. E o Menino do Pijama Listrado, mais um que quem não chorou tá errado. Tem coração. Atrás de qualquer livro do autor do Menino do Pijama Listrado, se você não chorou. O Garoto do Convés foi outro que me deu um aperto que não tá descrito. Mas assim, essas foram as nossas menções honrosas. A gente não teria tempo para falar de um assunto tão grande quanto esse, porque são livros com temas muito pesados. Então, se a gente fosse falar, teria que fazer um vídeo de cada. Então, a gente preferiu deixar mais as menções honrosas mesmo, do que realmente colocar nesse tópico aí de conversação, né? Porque talvez a gente possa fazer no futuro algum vídeo. A gente não fala aqui, né? Se você já leu algum livro que achou que a adaptação ficou muito boa, fala aqui pra gente ver também. A gente gosta de ver filme bom. A gente gosta de filme ruim, mas a gente gosta de filme bom também. Então comenta aí. Isso, comenta aqui embaixo. Curte, dá aquele biscoitão pra nós. E não deixem de assistir o vídeo da próxima semana, que são adaptações que não deram certo. E aí a gente vai fechar o pau aqui, vai ser incrível. Então, gente, obrigada por assistir. Um grande beijo. A gente se vê semana que vem.